Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Facu, produzido e patrocinado pela EducPay. Se você quer saber tudo o que aconteceu nesse canal, a gente já tá na 3ª temporada, com vários episódios. Então, segue a gente aí no YouTube, aperta, se inscreve, aperta o sininho, coloca lá para ele te despertar. Toda terça-feira às 19 horas, então, toda terça-feira às 19 horas, a gente tem um conteúdo novo para você nesse canal. Então, se você conhece aquela prima distante, seu amigo, seu filho, que precisa de uns toques sobre carreira, empregabilidade, como sair da zona de conforto, qual carreira seguir, qual faculdade fazer, esse é o canal que você deve seguir. Então, não deixa de estar com a gente nas nossas redes sociais. A gente vai falar também aqui de um outro patrocinador, que é da Faculdade Impacta, que está com a gente nos nossos podcasts e é um dos nossos patrocinadores. Se você quiser conhecer tudo que a Impacta tem, baixe nosso aplicativo aqui da EducPay e veja os cursos gratuitos e também cursos que são pagos, mas num valor legal que você possa fazer, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema muito diferente, que é saúde mental, mas num jeito chamado mental fitness, que é um novo conceito de você exercitar a sua mente para que ela não te sabote ou para que você tenha sucesso, né? Então hoje todo mundo quer saber como chegar lá e dominar a mente para que ela tenha sucesso. E a gente está aqui com o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro se apresenta, e sempre o meu companheiro de bancada aqui, o Eric Joane, que é da EducPay também, falando sobre tudo isso. Então, Lucas, fala um pouquinho quem é o Lucas. Não precisa falar quantos anos você tem, porque isso daí compromete. Mas como é que foi a jornada do Lucas? O que o Lucas faz? O que ele come? Como que ele vive? A questão da idade aqui é muito e pouco, eu fiquei na dúvida. Não, aí é podcast que é curto, vai lá. Bom, eu sou formado em teologia primeiro e depois me formei em psicologia. E eu trabalho com uma abordagem que se chama terapia de aceitação e compromisso. É uma abordagem um pouco mais recente, né? Ela tem aí um pouco mais de 40 anos de existência, embora já tenha aí muitos estudos comprovando eficácia, né? Comprovando que ela realmente faz sentido dentro dessas abordagens baseadas em evidências, né? E hoje eu atuo como psicólogo clínico, atendo online. E é isso, eu acho que o tema que a gente vai falar hoje tem muito a ver com o que eu trabalho, com alguns clientes, tem muita coisa pra gente conversar, eu gostei muito do tema, obrigado. Primeiro ele aceita, depois ele se compromete, é isso? Eu já tô tentando descobrir qual que é. Não, o próprio nome da abordagem já diz muito, né? De repente trabalhar um pouco na ansiedade também, né? A gente vai falar de ansiedade também. Muito já podemos sobre começar? ansiedade, já muito podemos sobre começar? Já tá acabando, pessoal, um abraço. Eric, quer falar um pouquinho? Quero sim, quero que você que está nos assistindo tenha a liberdade de acessar o nosso aplicativo, de baixar nosso aplicativo e conhecer um pouquinho sobre a infinidade de cursos que tem no aplicativo da EducPay. São mais de 6 mil possibilidades de cursos, ou de graça, ou com muito desconto para dar um up na sua carreira. E que você mergulhe nesse universo EducPay e da Eduxi para conhecer tudo que a gente faz aqui, que vai impulsionar a sua carreira. E também, se você é de RH, você conhecer também tudo que a EducPay faz para o seu time de talentos que você tem dentro da sua empresa, tanto na parte de capacitação dessa turma, quanto também na ponte com as escolas que fazem essa capacitação direta, capacitação formal principalmente, né? Graduação, pós e idiomas. Então, aberta esta Feito o jabá. Aqui, feito o jabá. E assim, a ideia é sugar um pouco desse conhecimento, é mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, essa geração nova, que quer saber um pouco sobre essa questão de sucesso. Entender, pelo menos para mim, o que é esse equilíbrio, como você buscar o sucesso e não morrer antes de encontrar o sucesso. Falar desses temas, eu acho que para você que está aí correndo atrás incansavelmente do sucesso, o bate-papo de hoje é para você. E assim, vamos começar aquecendo os motores aqui, que a gente tava brincando do acordar às 5 da manhã antes de a gente iniciar as gravações. Então, todo mundo quer ter sucesso. É muito difícil alguém acordar e falar, não, quero ter uma vida maldita, né? Então, acho que não é o caso. Todo mundo quer ter, assim, um sucesso, seja ele profissional, seja ele amoroso, tanto faz.
Mas a mente sempre pode ser nossa inimiga, né? Então, como que a gente começa aí dando uma dica valiosa, ou algumas dicas, ou algum treinamento que não seja acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado? Eu ia falar justo isso. Não, o segredo é acordar às 5 da manhã. Mas se for aí, Eric, a gente vai ter que mudar algumas coisas na rotina. Pois é. Mas acordar às 5 da manhã às vezes vale a pena. Eu acordo às 5 da manhã há 4 anos, né? Mas não tem nada a ver com sucesso, é que eu tive um filho que acorda cedo e aí ele não me deixa acordar mais tarde que isso. Passei então, isso com o Bruno. O segredo é esse. Mas acho que é legal, assim, a gente falar primeiro sobre sucesso, entender o que é sucesso. Porque a nova geração, né, a geração Z, ela tá ressignificando isso aí. Então, as gerações anteriores atrelavam sucesso à carreira profissional, principalmente. Isso. Então, sucesso profissional, sucesso financeiro. A nova geração já tá questionando isso. Peraí, que adianta eu ter um sucesso profissional, um sucesso financeiro e ter um fracasso nos relacionamentos, um fracasso na minha saúde mental, no meu bem-estar? A gente não foi um bom reflexo. É meio que aquele ditado que o pessoal fala, né? Uma geração inteira precisando de terapia porque a geração anterior achou que era besteira, né? É verdade, então, verdade, Trey. Essa nova geração já começa a ressignificar isso. Então, a gente precisaria primeiro, acho que o primeiro passo é definir o que é sucesso. O que a gente está falando quando a gente fala de sucesso. Então, o sucesso hoje, eu gosto dessa definição, que é conseguir equilibrar os pratos da vida pelo maior tempo possível. Porque a gente quer esse sucesso mais holístico, né? Mais abrangente. A gente não quer um sucesso, eu quero sucesso profissional e aí deixa a família pra trás, ou sucesso familiar e deixa a carreira pra trás. A gente quer conseguir equilibrar tudo. E aí a saúde mental é um pilar fundamental. Porque esse equilíbrio trabalho, prazer, ou vida profissional, vida pessoal, esse equilíbrio é super difícil de atingir. Então, a primeira coisa, vamos entender o que é sucesso. Cada um vai ter que fazer esse próprio exercício, né? O que eu tô chamando de sucesso, o que eu tô querendo atingir na vida. Porque a partir daí, a gente vai ter uma definição do que fazer com a rotina, com os hábitos. O que eu preciso começar a fazer, o que eu preciso parar de fazer. Porque isso é importantíssimo, né, Lucas? Porque a maioria das pessoas, elas acabam se envolvendo tanto na busca do sucesso que elas nunca o encontram. Porque aquele alvo que ela tinha colocado como sucesso já não é mais, aí depois vira sucesso de novo, depois eu quero, e fica uma corrida contra o vento, né? Sim. Uma corrida contra o vento, né? Em busca do vento, em busca de nada, em busca né? de nada, porque assim, ele fica o tempo todo correndo, buscando alguma coisa que ele nunca está satisfeito, né? E parte do nosso trabalho na clínica é ajudar o paciente que chega ali a entender o que são os valores dele. Porque o que acontece muito é a gente adotar definições de sucesso que são construídas culturalmente, assim, eu quero ter sucesso, o que é sucesso? Bom, é o que todo mundo diz aí, né? Então, eu ter uma promoção no trabalho, eu ganhar mais dinheiro, comprar mais coisas, eu viajar mais vezes, mas às vezes não é uma definição própria, é uma definição emprestada. As redes sociais catapultaram isso? Muito. Porque o efeito de comparação antes não era tão grande, né? Então, você não sabia, você só sabia a grama do vizinho, não Exato, a grama da cidade. Eu digo que antigamente você tinha o padeiro de uma cidade, ele era ali o melhor padeiro do município. E ele tinha um senso de propósito na vida que era, eu acordo de manhã, eu vou fazer pão, porque se eu não fizer pão, o bairro inteiro fica sem pão hoje. E aí ele começou a entrar com o advento da internet, as redes sociais, ele agora tem acesso à melhor padaria do mundo. Então ele já olha e fala assim, minha padaria talvez não seja tão boa. Então a comparação é um nível vertical assim, muito absurdo. E qualquer profissão encontra isso. Eu já trabalhei muito com jovens e adolescentes, né? E a comparação é muito injusta, assim. A comparação é sempre com os melhores do mundo. Cara, mas a tua vida é uma vida local. Você pode ter muita relevância no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, que é você aqui e agora. E aí, se você se comparar com as pessoas mais relevantes do mundo, né? Eu vejo... O jovem gosta muito de militar a respeito de uma causa, né? Então, os caras vão se comparar com os maiores do mundo. E aí, fala assim, bom, minha vida é insignificante aqui. Não é. Você, dentro do seu contexto local, é muito importante. Mas a comparação geralmente atrapalha a gente. E, conectando com o que a gente está falando, a comparação é um processo cognitivo que a gente faz. Nesse caso, a mente entrando no caminho entre o que a gente quer viver e aí o que a mente coloca como um empecilho, né? Eu vou me comparando e a minha própria mente me sabota. E aí ela te sabota e fala assim, não faz isso? Ou você não vai chegar lá? Cada pessoa vai ter um caminho. Tá. Mas
o que a gente poderia, em linhas gerais, é a mente, e aí cada abordagem vai ter a sua interpretação do que é a mente, a sua definição, né, de epistemologia, o que é a mente, como a gente conhece a mente, como que a gente trata a mente. Mas pra gente, eu gosto de uma linha que é da psicologia evolutiva, de que a mente é um processo cognitivo. Então, os processos cerebrais, muito atrelados à linguagem, né? Então, esses processos de comparar, isso é maior que aquilo, isso é melhor que aquilo, ok. Julgar, medir. Então, todos os processos racionais, muito ligados à linguagem, são esses processos que a gente chama de mente. Ou seja, é como se fosse um software rodando no piloto automático, Tá. fazendo uma leitura da realidade e aí catalogando. Isso é bonito, isso é feio, isso é melhor, isso é pior. Então, a mente vai funcionando ali. Mas com base naquilo que você aprendeu. Ou daquilo que com você base no que viu. você aprendeu, seja isso, né, sua família, o seu aprendizado individual de Sim. família, ou cultura mais abrangente, né? Tá. Mas de todo modo é aprendido. Então, é o que a gente chama de comportamento privado, que a gente fala assim que é o comportamento que acontece da pele para dentro, que a outra pessoa só sabe se você falar. Ok. Então, isso que a gente chama de emoção, sentimento, pensamento, são comportamentos privados. Então, comportamentos que só vai saber se eu te falar, né? Tá. Ou se eu deixar escapar. Entendi. A gente costuma achar que isso aí é o eu, né? Sou eu que tá dentro da minha cabeça. Mas na verdade não, é comportamento aprendido. E a gente pode tanto aprender quanto desaprender e aprender coisas novas. Porque se de repente você é criado com uma, sei lá, não vou falar uma mãe, porque acho que mãe não faz essas coisas, sei lá, mas tem umas mães que são estranhas, que não te dá uma autoestima, né, uma elevada autoestima. Hoje em dia a geração Z tem uma autoestima elevada. As mães falaram que eles são os mais lindos, os mais inteligentes, os mais tudo. Mas se você tem uma mãe que te deixa pra baixo o tempo todo, isso faz com que você não consiga se ver com sucesso? Depende. É a resposta preferida de todo psicólogo, né? Depende. É. Porque cada indivíduo vai reagir de uma maneira. Então, dependendo do caso, você tem um indivíduo que a mãe elogia muito e aí ele cresce com falta de confiança porque ele tá tentando atingir uma expectativa de ser perfeito porque a mãe dizia que ele era perfeito. Ah, então o inverso é verdadeiro. Isso pode acontecer. E o inverso também, né? Uma mãe muito crítica pode produzir um indivíduo que quer provar para a mãe que ele consegue. E aí ele pode responder a isso de uma outra maneira. Então, assim, é difícil você generalizar. Dizer assim, Eu não gostei da parte do mãe crítica. Me vi um pouco nisso. Vá. Mas vai depender muito de como a pessoa vai reagir a isso. Talvez daí, a gente pode puxar um gancho para falar do nome da abordagem que a gente estava falando, da terapia de aceitação e compromisso. Porque a gente pode fazer um olhar para nossa história, né? Olhar para nossa infância, para nossa forma de criação, e aí ficar vasculhando, procurando um trauma, procurando alguém para culpar, um bode expiatório, meu pai ou minha mãe, para poder dizer, eu sou assim porque tadinho de mim, eu sou uma vítima da minha criação. Ok. A aceitação diz, eu sou assim, eu tenho tendências comportamentais graças à minha criação. Meu pai e minha mãe, fazendo o que eles achavam ser o melhor, produziram em mim tendências comportamentais. Então, eu aceito isso. Aquilo que são meus pontos fortes, meus pontos fracos, vem disso aí. Então, a aceitação é essa pacificação com o meu passado. Tem coisas que eu não vou mudar. E eu preciso entender que eu vou conviver com isso. Eu vou ter uma tendência mais para isso ou para aquilo, baseado na história de vida que eu tenho. E aí o compromisso vem da clareza que eu tenho dos meus valores, do que eu quero viver no futuro e do compromisso que eu faço comigo e com essa história que eu quero escrever. Então, eu pacifico a minha relação com o passado e eu me comprometo a escrever um futuro. Ai, que diferente, gostei disso. E tem uma chave, porque assim, eu sei de algumas formas de terapia, né? E uma delas é a TCC. Então, a TCC, ela se intromete na sua vida, né? Que eu brinco. Não é aquela coisa que o psicólogo fica falando, quieto e você falando, né? Ela intervém, não, você tá errado nisso. Na aceitação e compromisso. Compromisso, é isso? Isso, a gente chama de ACT, que é a sigla em inglês, é mais fácil de falar, né? ACT justamente porque também tem um aspecto muito de ação prática, um pouco menos de reflexão cognitiva, porque a abordagem, a nossa proposta é de que o sofrimento humano está muito atrelado à linguagem. E esses processos cognitivos que a gente estava dizendo, eles são o que faz a gente sofrer. Então, geralmente, a gente sofre menos quanto menos a gente confia nessa mente.
essa mente dentro dessa definição, né? É uma mente mecânica que interpreta a realidade, produz ali uma série de palavras, regras, sentimentos, pensamentos. Quanto menos a gente confia nesse falatório mental e mais para a prática a gente vai encontrando mais leveza. Nossa, que top. Então, assim, tem muito jovem hoje ou com frustração ou com depressão, né? A gente nunca viu, nunca se século, viu, né? Tanta Depressão, né? Ansiedade, Ansiedade né? que gera depressão Ansiedade também, que gera depressão. Como funciona isso para o jovem, né? Como que ele pode administrar isso na sua aceitação e tirar a síndrome do hard, né? Que o pessoal não vai saber o que é síndrome do hard, Acho né? que não, né? né? Não. Outro tipo de Coloca geração, aí né? quem era hard no Google, você que é da geração Z, era de um desenho animado, não sei se hoje em dia fala desenho animado, acho que também não fala, agora é cartoon, né? Agora é chique. E aí tinha um que ficava, ó vida, ó céu, então ele tinha uma misericórdia, uma comiseração muito grande. Então, hoje a juventude tá um pouco assim, né, Mas eu vejo dois paralelos aí, ó, de geração. Não sei se das pessoas que você trata são dessa forma. Ou a pessoa sofre porque não consegue fazer nada, não é nada, não sei o quê. Ou então o cara tá acelerado porque ele quer tudo, ele quer fazer... Eu quero ganhar 1 milhão. Acho que parece que não existe mais o meio termo, né? Da pessoa entender o equilíbrio. Não tem, ou é tudo, ou é muito, ou é pouco, né? Como que tá esse cenário aí? É que falar das pessoas que eu atendo é fazer um recorte, porque a gente está falando de uma pessoa que encontrou um problema na vida ao ponto de falar, eu preciso de terapia. Ah, sim, que já é um avanço tremendo. Já é um avanço. Então ela já tem uma autopercepção ao ponto de vir buscar a terapia. Então já é um recorte da realidade. Sim. Porque muita gente não procura? Muita Não, a maioria não muita procura. gente. Mas então vamos fazer um recorte da sociedade, o que você interpreta da sociedade atual. Esses dois extremos, eles têm uma coisa em comum, que é isso que a gente estava mencionando. Que percebe que a raiz desse sofrimento dos dois lados desse pêndulo é uma raiz cognitiva. Não é uma dor no braço. Não é um transplante de fígado que precisa ser feito. Uhum. A gente está falando do campo mental. Então é da cognição. E aí, todos esses problemas, né, que cada indivíduo pode enfrentar, eles estão no campo de pensamentos que aparecem, e aí esses pensamentos acabam formulando regras de vida. Do tipo, eu tenho que ter sucesso antes dos 30 anos. Eu tenho que estar formado, pós-graduado, eu tenho que estar ganhando tanto por mês. São regras que a gente cria pra gente mesmo. Claro que a gente pode criar essa regra a partir da comparação, a partir de o ambiente onde você tá e tal, né? Mas são pensamentos, não são regras assim, não são leis obrigatórias. E aí cada indivíduo vai ter ou esse pensamento do tipo, eu não consigo fazer nada, é um pensamento. Ou o pensamento do tipo, eu preciso dar conta de tudo, também é um pensamento. Então, a gente sempre fala assim, a ACT está propondo até um debate a respeito de saúde mental, que é, todo problema que a gente vê, imagina aquele chafariz que a gente tem no Ibirapuera, por exemplo, que tem aquela dança das águas em cima. Sim. Quando você olha pela superfície, cada fonte ali está soltando um tipo de desenho diferente de água. Um é mais espaçado, outro é um jato que ele sobe, depois desce, e você olha ali e fala, bom, cada jato é diferente. A ECT está propondo um olhar que é olhar o que está debaixo da água. E debaixo da água a gente tem um encanamento e um sistema eletrônico que vai dizer o que cada cano vai fazer. Então, quer seja uma autocobrança excessiva, ou uma baixa autoestima, ou uma baixa autoeficácia, né? A sensação de que eu não consigo executar bem as tarefas, qualquer que seja o que aparece na superfície, por baixo a gente tem esses processos, né? Por isso que a gente chama essa abordagem de terapia baseada em processos. Esses processos são os mesmos. Que são processos de, eu tenho um pensamento, eu confio muito nesse pensamento e eu acredito que eu sou esse pensamento. Então, talvez aí um primeiro caminho, né, para quem está ouvindo isso é descolar isso. A gente chama isso de desfusão cognitiva. Eu olhar para o meu pensamento e entender, eu não sou obrigado a concordar com ele e acatar o que minha mente está produzindo. Eu posso acatar aquilo que convém de acordo com os meus valores. Então, às vezes a minha mente vai me dizer, um exemplo clássico, né, eu tô com vontade de ficar deitado no sofá assistindo algum vídeo no YouTube. Mas aí... acho que todo mundo tem. Alguma coisa me diz assim, eu deveria ir pra academia. Então, passa um pensamento. Longe. Academia. Você vai ter esses dois pensamentos passando pela mente aí, né? E aí, a escolha do pensamento que eu vou acatar, daquele que eu vou descartar, é minha.
Eu faço essa escolha. E aí eu preciso fazer essa escolha de acordo com os meus valores. Sim. E aí a gente vai destrinchar um pouco mais isso a respeito de como é que eu faço para conseguir executar mais vezes aquilo que eu valorizo e executar menos vezes aquilo que é aquele prazerzinho de curto prazo. Que é bom aqui e agora, mas quando eu olho para daqui 10 anos, não vai me levar onde eu quero chegar. Sim. Exatamente. E aí, como a gente está falando de mental fitness, né? Como a gente treina essa mente para o sucesso, o que a gente tem ouvido aqui muito, Lucas, tanto das instituições de ensino, quanto principalmente dos RHs, que é quem contrata essa galera, falando assim... eles não estão preparados, né? Porque o estudo ficou banalizado também, né? Eu não preciso mais estudar, eles vão me contratar porque eu sou maravilhoso, eu sou excelente, eu sou uma geração que já nasceu sabendo. E aí a turma diminuiu o estudo, só quer coisas rápidas e às vezes não... Ele te traz, é como se fosse você, a gente tá falando de mental fitness, né? É como se fosse você se alimentar de carboidrato e você não tá se alimentando de proteína. Então você fica cheio de alguma coisa que você se alimentou, mas aquilo não não é tão sólido. E os RH estão sentindo falta de solidez, de profissionais que chegam preparados, não satisfeitos, né? Eu não tô falando só de jovem, não. A gente tá falando de todo de modo mundo, geral, de modo geral. Que parece tá buscando que, emprego assim, hoje, né? O arrasta pra cima de eu estudar e ficar rico em 3 dias, né? É muito mais fácil, né, desse prazer momentâneo e eu achar que eu vou conseguir. E depois acho que a frustração vem porque é difícil você ficar rico em 3 dias. Só que você vai colher isso depois de uns 5, 10 anos que você ficou acreditando nisso. Sim. E às vezes pode ser que você tenha perdido bastante tempo do seu espaço de capacitação, formação, que o mercado entende que é o saudável. Né? Então, qual que é o segredo da mente milionária? Tem uma... A chave, Olha lá, vocês querem a chave. Pega a chave, Pensando pega o em código. academia, você chega lá e ele fala assim, ó, você tem que fazer esse exercício e tal. Tem algum tipo de exercício que a pessoa, essa mente mais fitness precisa ter? Tem alguma forma de exercitar isso, um caminho? Talvez não seja um arrasta pra cima, mas tem algum passo a passo para isso? Tem muita coisa que dá para praticar, mas eu acho que assim, em linhas gerais, é entender primeiro esse conceito de que se eu estou buscando algo rápido, prático, que resolva o meu problema em 3 dias, geralmente eu estou mais vulnerável para armadilhas, né? Para cair no charlatanismo ou qualquer tipo de técnica infundada. Que aí vai acontecer isso, eu vou tentar, não vai dar certo, eu vou falar, isso não funciona para mim. Então, primeiro entender que qualquer caminho sólido que a gente queira construir, ele vai levar tempo, vai demandar esforço. Algumas pessoas, quando chegam para fazer terapia, e quando nunca fizeram antes, eu falo assim, o meu trabalho ele é parecido com o do personal trainer. Eu vou explicar para você, olha, esse exercício precisa ser feito para atingir o objetivo que você quer. Você pode colocar a carga aí de acordo com o que você aguenta. Eu posso até incentivar você a pôr um pouquinho mais de carga, fazer uma repetição a mais, mas quem faz a força é o aluno, é o cliente. Então, é preciso entender que qualquer exercício que a gente pensar, ele vai dar trabalho de fazer. Não é um negócio que vai ser facinho, vai ser agradável, vai ser super gostoso. Porque a gente está falando de crescimento, né? E aí, então, por isso que eu quero fazer essa introdução antes de falar do exercício, porque a nossa tendência, acho que é uma onda, talvez tenha até uma relação com a pandemia aí, tem alguns teóricos falando sobre isso, de que a gente ficou confinado, ficou num momento de privação, de grande medo, de beirar a morte, e aí a gente agora está numa grande onda de hedonismo, né? De prazer a todo custo. Eu quero ter prazer, comidas hiperpalatáveis, o sedentarismo em alta, a obesidade em alta, porque a gente está criando hábitos de eu quero prazer aqui e agora. Então a gente precisa de uma retomada, porque assim, o próximo passo depois dessa onda de hedonismo é um aumento da depressão, ainda mais do que já está. Mas de verdade, isso muito, né? Tem acontecido muito mesmo, né? Sim. A gente está vendo uma avalanche de casos, não só de depressão, mas eu acho que a pandemia acabou trazendo muitos reflexos financeiros para a população, para os países, enxugou os orçamentos das empresas, aí os mesmos profissionais que não foram demitidos têm que fazer o serviço de todo mundo, que gera uma ansiedade, que gera uma sobrecarga, que gera depressão, ao mesmo tempo que tem um monte de gente que quer fazer um monte de coisa e não tem mais nem condição de executar tudo aquilo que ele achava que ia dar. E assim, parece que está num cenário muito mais depressivo do que há alguns anos, né? Sim. E aí é uma questão dessa, como se fosse uma balança de que a gente faz, né? Do tipo, eu trabalhei tantas horas, eu preciso de tanto de prazer.
E esse prazer precisa ser aqui, agora, imediato, de baixo custo. Quer dizer, eu preciso de um prazer que não me dê tanto trabalho, que me resolva a vida, ou que me dê alegria. E a gente está levando essa mesma ótica para todos os hábitos, né? Eu quero aquilo que é mais fácil, eu quero aquilo que dá menos trabalho. Por isso, a minha relutância em falar direto um exercício... Porque, assim, a gente pega o exercício e aí vai fazer uma vez, 2 vezes e vai ser difícil fazer. Sim. O resultado, ele não é de curto prazo. A gente está falando de hábitos que precisam ser mantidos para longevidade. Se a gente quiser ter uma saúde mental, né? Uma mente afiada para cognição, de fato, para memória, para poder raciocinar bem, lembrar as coisas, poder pensar de forma inteligente, a gente vai precisar ter hábitos constantes, né? Pensando no longo prazo. Então aí pode ser que às vezes a gente fala assim, olha, quais são os exercícios? Um deles é, às vezes, a criação de rotina, do hábito, quais são hábitos saudáveis para você ter equilíbrio, para você não cair nessa pegadinha do seu subconsciente, né? Mas dentro dessa ótica de longo prazo, né? Entendendo que assim, sim. Ok, vamos pensar em algumas coisas que poderiam acontecer. Rotina é interessante pelo conceito da previsibilidade. Se eu consigo ter um mínimo de previsibilidade do que vai ser a minha semana, diminui minha ansiedade. Porque eu tenho um pouco menos medo do futuro. Sim. Claro que aí a gente precisa de flexibilidade. A ideia da rotina é planejar o que você puder para você ter cabeça livre para lidar com os imprevistos que vão acontecer. Sim. Então aí a flexibilidade ajuda, né? Mas aí dentro dessa rotina, alguns hábitos saudáveis, eu acho que de todos, o que seria o mais saudável, o mais potente seria o mindfulness. São as práticas que a gente conhece como práticas de meditação, mas meditação e mindfulness não é exatamente a mesma coisa. Mas o mindfulness a gente poderia traduzir como atenção plena, né? Que todo mundo traduz mindfulness por atenção plena. Acho que esse conceito ajuda muito. Atenção plena no momento presente, e a gente estar aqui e agora. E aí isso vai ser útil para você no momento de estudo, no momento de relacionamento, no trabalho, qualquer coisa que você for fazer. Se você conseguir treinar essa competência cognitiva de estar plenamente atento, ótimo. Você vai usar isso muitas vezes. Como é que a gente pratica mindfulness? Eu acho que é importante olhar para isso e diferenciar. Meditação é um tipo de prática de mindfulness, porque é uma forma de você treinar a prestar atenção plena. Mas não é a única. Você tem práticas informais de mindfulness, que são, por exemplo, eu estou aqui agora e eu posso praticar mindfulness enquanto a gente conversa. De estar plenamente atento no que está acontecendo aqui, qual a temperatura do ambiente, como a minha pele encosta nos objetos, qual a sensação do tato que está acontecendo aqui agora. Quer dizer, eu posso praticar mindfulness enquanto estou aqui. Que doido, né? A gente pode praticar mindfulness lavando louça, tomando banho. Nossa, lavando louça? Exato, que é uma atividade super agradável. Super agradável. Eu preferi o exemplo de comendo uma pizza. Comendo é uma coisa. São atividades que a gente costuma fazer no piloto automático, né? Quantas vezes a gente não fez uma refeição e mal percebeu o sabor da comida, né? Com certeza. Então, se alguém decidir falar assim, eu vou fazer uma prática informal de mindfulness comendo, qual é a ideia? Presta muita atenção na textura do alimento, na temperatura do alimento, no cheiro que ele tem, no sabor. Veja como isso, né? Como você, né? Qual é a experiência de comer esse alimento? Prestar atenção mesmo, mergulhar naquele momento. Eu falo pra gente, com alguns clientes, que a gente trabalhar isso nas atividades cotidianas que o cérebro desliga, escovando os dentes, tomando banho, ou, né? Lavando louça é interessante porque é uma coisa que a gente faz quase todo dia. Então, assim, ao invés de você fazer duas coisas... Tomar banho não? Tomar banho uma vez por semana. Eu tomo banho. Vai dar uma variada. Ou quando a gente quando a gente vai em podcast, né? Aí põe perfume. Mas coisas que a gente costuma fazer no piloto automático, dirigindo, por exemplo, né? O Waze, há um tempo atrás, não sei se ainda tem, uma das vozes do Waze era junto com o aplicativo Headspace, e eles criaram um guia para você usar na rua com dicas de mindfulness. Então você vai e aí a voz fala assim, entre à esquerda, nessa próxima rua, quantas árvores você consegue ver? Nossa, que legal. São exercícios de mindfulness para você fazer enquanto você dirige. Mas você falou o negócio de estar presente, né? Isso é uma coisa que eu aprendi faz uns 2 meses, né? Que isso gera menos ansiedade, porque você tá presente, você não tá pensando no futuro ou não tá olhando o passado, né? Que isso é o que mais gera. Para mim, o que gera muito é o olhar para o futuro incerto, né? E além do estar presente, é a questão de você estar com a cabeça em outras coisas
por exemplo, redes sociais. O que está acontecendo na minha rede social agora, que às vezes não é nem presente e futuro, né? Mas o que é o mais louco é como eu não prestava atenção nisso, então você tá numa reunião, que a gente faz muitas, né? E o pessoal que tá de casa, no carro, sabe disso. Todo mundo hoje em dia é omnichannel, então você tem que estar conectado no WhatsApp, fazendo lá o Meet e quando a gente tá na reunião e tá prestando atenção no celular, que as pessoas estão falando de outras coisas, você não tá presente naquele momento. E se a pessoa tipo, fala assim, então a gente conversou sobre isso na reunião, você fala, conversou? Eu te pedi isso, você me pediu. Porque aí isso começa a trazer malefícios, porque você não tá lá. Né? Você não tá lá o tempo todo, porque você tá no WhatsApp, mas tá na reunião. Quer dizer, não tá nem no WhatsApp, nem na reunião, né? E aí, se a gente puder esticar um pouco essa reflexão, a gente tá numa onda, e aí eu vou dizer dessa onda generalizando, falando do autodiagnóstico, né? Que é do TDAH. É claro que existe um TDAH, a gente não tá questionando isso, mas esse TDAH autodiagnosticado que eu tô falando, todo mundo tem TDAH agora. Né? Agora, vamos pensar sobre isso. Se o que acontece dentro da minha cabeça é um comportamento que é aprendido e treinável, o que é que eu tô treinando quando eu tô tentando fazer 2, 3 tarefas ao mesmo tempo? Então, não dá pra gente prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso Homem não consegue, mulheres muito menos. Melhor. Mas a gente não faz isso. O que a gente faz, na verdade, é prestar atenção em uma coisa por menos tempo e desvia a atenção para outra coisa, e desvia para outra coisa, e desvia para outra coisa. Então, tecnicamente falando, a gente não está prestando atenção em várias coisas. A gente está prestando atenção em uma coisa de cada vez por menor tempo. Ah, ok, boa. E quanto mais eu faço isso, mais eu treino isso. Né? Como qualquer outra habilidade. Você vai treinando, você fica bom nisso. Então, o que está acontecendo? A gente está ficando muito bom em prestar atenção por curto tempo de duração. Que é bom e ruim, né? Dependendo do que está acontecendo naquele período, você presta atenção. Se você desfocou ali, tá acontecendo alguma coisa importante aqui, você não vai prestar atenção. Mas você não tem um deep diving, né? Você não tem um mergulho profundo sobre nada, a gente perde profundidade. Aí talvez volta naquilo que vocês estavam comentando. Tudo, mas não sabe de tudo, mas não sabe nada. É um pouco de tudo e não sabe muito de nada, né? Isso. Volta no problema que vocês estavam comentando sobre o RH, de procurar profissionais que tenham essa profundidade de formação. Exatamente. E não tem. Porque a gente sabe pouco de muita coisa. A gente não tá prestando atenção em mais nada. Não, pior que tem gente que acha que sabe, porque ouviu alguém falar de aquilo. Tem muito disso. E falou, não, agora eu já sou sommelier daquilo lá. Sommelier. Não, eu adoro Mas as assim, coisas. é incrível, porque as pessoas estão acreditando mesmo que isso é o suficiente. E ela, não, como eu ouvi falar bastante disso, eu vi 5 podcasts, eu manjo muito. A pessoa fala, tá, beleza, agora coloca em prática. Eu falo, não sei, eu só ouvi falar. Não sei como fazer. E aí a gente volta naquelas questões que a gente já trata desde antigo, né? Que é o chá, que é a competência, habilidade e atitude. Só que inverteu um pouco, né? Hoje, a gente tem um monte de gente que tem o conhecimento, que tem a competência, às vezes não sabe colocar em prática... Não tem habilidade, às vezes. Com tanta habilidade, né? Mas o A de atitude hoje está sendo muito mais buscado pelas empresas, então meio que inverteu o chá, né? Onde a atitude é muito importante. Então tem gente que só acha que sabe e não sabe nada, na verdade, não sabe colocar a mão na massa e não tem aquela vontade que é necessário. Então, isso conecta, é um problema isso aí também, né? E conecta com o que a gente estava falando antes do que é o mindfulness, né? O mindfulness não é exatamente ou exclusivamente não pensar no futuro ou no passado, mas é mais esse exercício de sair um pouco da mente, de conectar mais com o mundo concreto aqui. Aí entra um pouco dessa ação, que é, enquanto eu mergulho para dentro desse mundo cognitivo, das palavras que se passam na minha cabeça, isso é um poço sem fundo. A mente não tem hora de parar, ela não sabe a hora de parar. Verdade. Ela não faz isso voluntariamente. A gente precisa fazer isso de forma intencional, de eu vou voluntariamente sair um pouco da minha mente e direcionar minha atenção para o que está acontecendo aqui e agora. Então eu diminuo um pouco o volume dos pensamentos e dos barulhos aqui dentro para poder concentrar um pouco mais no que está acontecendo aqui no mundo concreto. Isso, por exemplo, pode ser útil num momento de crise de ansiedade.
mas é igualmente útil no momento em que você precisa concentrar numa tarefa do trabalho. Sair um pouco desse mundo cognitivo, de tentar pensar em 13 coisas ao mesmo tempo e vir um pouco pro mundo mundo concreto. O que eu tô fazendo aqui agora? Mas tá muito difícil, né? Hoje em dia... Mas é uma habilidade treinável, entende? Então, isso é bom. É um tipo de exercício que a gente tem lá, de você... Porque, assim, a gente analisou algumas coisas recentemente de como que você desliga um pouco. Então, assim, tem gente que diz que é importante que você não leve o celular pra cama na hora de você dormir, que você não fique na tela até muito tarde. Então, tem algumas coisas que você vai fazendo pra você ir desligando, pra você conseguir descansar, pra você ser produtivo no dia seguinte, porque senão você fica num... Sim. O organismo não aguenta a quantidade de informação que ele recebe e não consegue processar e gera uma ansiedade porque você quer ver mais, Então, tem algumas coisas assim que faz você dar uma... Eu gosto de falar de uma espécie de dieta, né? Como se fosse uma dieta da informação, né? Porque pensa na alimentação como metáfora. Se você comer de tudo o tempo todo, não vai fazer bem. Sim. Então, em algum momento você precisa dizer assim, agora eu não vou comer. Né? Eu preciso comer aqui, ou comer coisas mais saudáveis, comer coisas mais selecionadas. Só que a gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa mente. É verdade. Uma espécie de dieta mental. Isso é uma dieta, né? Mas antes não tinha esse problema. Você tinha o cara que trabalhava demais e tinha que trabalhar menos. Agora, era o workaholic. O workaholic. Agora é o work data, sei lá. Que o cara tem dados demais, ele fica pensando em coisas, em informações. Não tinha isso é coisa nova, né? Sim. Mas eu acho que isso está refletindo muito no mercado de trabalho, igual você falou, porque as companhias estão procurando profissionais, psicólogos, para programas de saúde mental e também para atender esses colaboradores. Tem muita gente precisando de terapia, né? E às vezes a pessoa não sabe como buscar, as empresas estão se preocupando porque isso gera absenteísmo, ou seja, as pessoas não vão trabalhar, né? Isso é um custo para a empresa. Sim. Ou as pessoas estão com síndrome de burnout, né? Que está acontecendo demais, as pessoas muito sobrecarregadas e com aquela coisa de eu preciso dar conta de tudo e eu não tô dando. E explode e a cabeça vai pro saco. E como que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque tem muita gente que está assistindo a gente que está passando por isso. Acho que hoje o país que tem mais problema de ansiedade e depressão é o Brasil. Né? A gente deixou de ser o país do futebol para ser o país da ansiedade, né? É isso aí. Então, assim, muita gente que está assistindo a gente vai estar buscando, falando, como que eu posso, né? Primeiro, perceber os sinais de quando eu tenho que procurar uma ajuda, que isso é muito importante. E o que eu preciso fazer, né, para vencer isso, né? E como as empresas podem, né, ter esses profissionais de saúde como aliados, né? Quando a gente fala dessa aliança entre o profissional de saúde e o mundo corporativo, a gente tem alguns dilemas que a gente encontra, né? Principalmente porque alguns problemas são sistêmicos. Não é necessariamente algo a se dizer para o colaborador, mas talvez uma mudança na forma de se fazer a gestão da empresa como um todo. É porque tem uma porrada de empresa tóxica por aí, né? Então, e aí assim, Setembro Amarelo a gente vê muito aquela campanha, né, de prevenção do suicídio, as empresas contratam essas palestras e é interessante você olhar e perceber que às vezes o ambiente ou a própria liderança da empresa produz isso. Não adianta uma palestra no Setembro Amarelo se o próprio ambiente produz isso. Mas, para além de problemas mais abrangentes, que teria que mudar o sistema todo, né? A gente poderia, assim, tratando como se a gente estivesse tratando um câncer com um band-aid. Nossa. Assim, vamos tentar cuidar desse colaborador que está nessa outra ponta, que ele ali não tem muito o que fazer. Talvez ele não tenha o poder de decisão para mudar o sistema da empresa, mas ele está sofrendo isso. Para essa pessoa, eu diria que a gente tem que pensar, talvez, 3 pilares, e em cima desses 3 pilares, a saúde mental. Os 3 pilares básicos de toda a saúde, né? Alimentação, exercício físico e sono. Esses 3 precisam estar em dia. E em muitos casos, quando a pessoa vem buscar terapia, eu começo por aí. Vamos olhar para esses 3. Se esses 3 não estão em ordem, muito provavelmente o que você está experimentando, chamando de ansiedade, chamando de depressão, pode ser uma desordem desses 3. Então, às vezes, uma alimentação completamente desregrada, o sono completamente aleatório, né? Ou, às vezes, uma insônia que nem foi chamada de insônia ainda, né?
E aí eu lembro muito, assim, eu nunca vou esquecer uma vez que eu atendi uma pessoa e aí eu perguntei assim, nessas primeiras sessões eu pergunto como é que é seu sono? Ela falou, não, meu sono é ótimo. Me explica o que é esse ótimo, né? E foi com ela que eu aprendi a perguntar, né? O que significa ótimo pra você? Não, eu durmo 3 horas por noite e acordo super descansado e tá tudo certo. Essa sou eu. É ótimo. Essa sou eu. Falei, tá, mas você dorme 3 horas seguidas? Não, eu acordo uma vez pra ir no banheiro no meio dessas 3 horas, mas tá ótimo. Meu Deus! Eu falei, não, peraí, algum prejuízo você tá tendo ainda que você não tenha percebido, De cognição, uma hora a conta principalmente. chega. né? Então, O cartão de crédito passando sem limites lá. exato. E aí eu sempre digo assim, então sono 7 a 8 horas por noite, recomendação da OMS, pode parecer surreal para muitas pessoas, mas assim, aí a gente precisa voltar, dar um passo atrás e falar das prioridades, né? O seu trabalho, se você morrer, amanhã vão substituir você por outra pessoa. Então você precisa se cuidar e ter saúde para Sim. poder performar em qualquer área. 7 a 8 horas por noite é o recomendado para sono. Atividade física, a recomendação da OMS é 150 minutos semanais de atividade moderada. Então 3 vezes por semana, 50 minutinhos. Ah, não é muito, né? dá para fazer. Dá pra Então, fazer, dá pra fazer. ainda que seja difícil, acho que assim, a recomendação que a gente tem oficial da OMS é atividade de 150 minutos semanais de atividade moderada. Mas isso não significa que a atividade leve seja desaconselhável. Então, quem não tá fazendo nada, é melhor fazer algo leve do que Sim. colocar essa régua lá nos 150 Sim. minutos e não conseguir cumprir. Sim, sim. Então, Faz aquela caminhadinha de 10 minutinhos no começo, né? e a alimentação, o básico que a gente já sabe, né? Menos processado, mais comidas orgânicas, comida de verdade que a gente fala, né? Desembale menos, descasque mais. É isso aí. Então, tomar cuidado com o excesso de comida hiperpalatável, e fast food, etc, né? Então, se a gente equaliza esses três, começa a melhorar o sono, começa a melhorar a alimentação e começa a se mexer, começa a fazer exercício físico, muita coisa já entra em ordem. E aí, em cima desses 3 pilares, eu diria que entra a saúde mental propriamente dita, né? Que seria a especificidade da psicologia. Dentro disso, tem um universo inteiro para falar. Eu destacaria as práticas de mindfulness, que seria o melhor, para a gente começar a fazer esses processos de eu não depender tanto do meu pensamento, eu aprender tanto a estar presente, quanto a observar meu pensamento sem acatá-lo. Acho que isso aí seria o fundamental. Então, porque eu nossa, consigo não me livrar quero disso. estudar. Não, vai lá estudar, vai. Eu vou Não fazer. gosto de inglês, né? Eu vou Não fazer gosto, mas aquilo que é preciso. importante, não o que é conveniente. Opa, Entende? isso é uma frase muito importante. Vamos colocar isso no nosso... Esse é o corte, Aí, esse é o corte. Olha pra lá e diz. Faça aquilo que é importante e não conveniente. Olha que top. Porque a isso. nossa mente vai trabalhar na ótica da sobrevivência, né? É o que eu estava mencionando sobre a psicologia evolutiva. A nossa mente aprendeu, ela evoluiu pra gente sobreviver, não pra ter bem-estar, felicidade. Então, ela sempre opera no modo, como é que eu faço pra sobreviver? Então, ela vai operar dentro dos paradigmas. Medo do futuro, previsão de perigo, ruminação do passado para entender o que eu fiz de errado e não posso repetir. E poupar energia o tempo todo. Então, processos, eu quero que os processos sejam repetidos, eu vou pro trabalho no mesmo caminho, eu vou fazer os mesmos hábitos todo dia para não gastar energia. E eu vou procurar as atividades que me cansam menos. Então, esse é o modo padrão da mente. Sim. E esse não é o modo que deixa a gente feliz. Esse é o modo que faz a gente sobreviver. Por isso que a gente precisa fazer essa equação, tá? Às vezes, aquilo que vai me levar ao sucesso que eu desejo é aquilo que a minha mente não quer fazer nesse momento. Então, eu preciso ter essa clareza, tá? Eu observo um pensamento de, que vontade de faltar na academia hoje. E falo, tá, eu não preciso dar ouvidos a esse pensamento, porque se eu der ouvidos a esse pensamento, eu não vou viver uma vida que eu valorizo. Então, eu consigo fazer aquilo que é significativo ao invés do que é conveniente. Isso é o que a gente chama de disciplina? Sim. É que a disciplina, a gente precisa entender que pra gente ser disciplinado, a gente precisa ter uma motivação. Isso vem antes, né? Tá. O pessoal costuma dizer que a disciplina, ela precisa acontecer sempre, independente de você estar motivado ou não. Mas você precisa entender, qual é a sua motivação para ser disciplinado em tal hábito? Você precisa ter algo que você pensa antes e diga assim, tá, esse hábito é importante por causa disso. Aí você tem motivação. Beleza, mas imagina o seguinte, o cara tá lá no sofá, naquela deprê ferrada. O cara finge que assiste Netflix, mas tá deitadão lá e não consegue ter o que a gente fala do move on lá, de como que eu falo isso, do ir, né, do vai, do vou levantar, né, então ele não consegue, ele diz que não consegue. Como que a gente pode ajudar essa galera falando assim, muda esse seu pensamento e vai pra academia ou faz alguma coisa diferente? Então, e aí entra o que eu acho que é riquíssimo da psicoterapia clínica, principalmente que é a psicoterapia individual, que é olhar para esse indivíduo e entender o que é que levou ele a estar nesse sofá.
né? O que pode tirar ele desse sofá? E aí trabalhar talvez uma ativação comportamental do que para um indivíduo pode ser ir para a academia e ficar meia hora a mais e fazer 10 repetições a mais em cada aparelho, para ele pode ser levantar da cama e ir até o quintal. Isso, exatamente. Então tomar sol de manhã, acordar e ter exposição à luz solar, que pode ajudar a regular várias coisas do ciclo circadiano dele, que para ele já vai ser uma vitória muito grande. Mas, e aí entra uma outra coisa que a gente estava pensando no roteiro, né, sobre a gamificação. Isso. De ter um pequeno passo. Porque se o primeiro degrau é muito grande, não vale a pena levantar do sofá. Então a gente precisa transformar isso em degraus menores. Qual é o pequeno passo que está adiante? O passo que é pequeno, fácil, óbvio e o mais executável no momento. Porque aí a partir dele a gente vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e a gente vai regulando esse sistema. Aí você vai tendo as suas conquistas, né? Isso. Conseguir isso então e conseguir isso hoje. Qual que é o meu objetivo porque amanhã? A maior né? força que você vai gastar é para você mexer o objeto ali da inércia, tirar da inércia. Exatamente. Então você tem um esforço gigantesco para fazer, ó, beleza, eu consegui fazer o primeiro passo, beleza, depois aí é natural que você queira dar o próximo passo e assim vai, né? Sim, por isso que às vezes a gente atende pessoas que querem estudar. Eu quero colocar como hábito o estudo. Tá, beleza. Então qual é a linha de base? Primeiro a gente precisa entender isso. Quanto você estuda todo dia? Não estudo, né? Não estudo. Estudo Quanto zero. você estuda? Eu estudo Não de vez em quando, né? Estudo de vez em quando. Quero começar a estudar, quero desenvolver esse hábito. Beleza. Para desenvolver esse hábito, eu gosto de priorizar a constância em relação à performance. Então, o foco não é performance. Traduz isso. Porque assim, ó, se a linha de base é 0, quanto você estuda todo dia consistentemente? 0. Eu estudo de vez em quando, esporadicamente. Então, não tem uma linha de base. Beleza, então a linha de base é 0. O que a gente quer? A gente quer elevar essa linha de base. Qual é a média diária? Se essa pessoa estudar 5 minutos todo dia, ela vai elevar muito essa linha de base. Em 30 dias? Então, o que as pessoas geralmente pensam, e aí entra muito do orgulho, eu não vou estudar só 5 minutos por dia. Só que aí você coloca, qual seria o ideal? O ideal é estudar 1 hora por dia, 30 minutos por dia. Tá bom, vamos lá. Aí a rotina dela não dá conta. Estuda 2, 3 dias, se sente frustrado, começa um monte de processos cognitivos e aí desanima e abandona o hábito. Sim. Então, aí a ideia é priorizar a constância e depois a performance. Então, se você... E aí a gamificação funciona muito bem nesse caso, que é, estuda 5 minutos por dia por 7 dias. Se você chegar nessa marca, 5 minutos por dia sem falhar por 7 dias... Sobe para 10 e veja se você consegue. Conseguiu 10? Sobe para 15. Conseguiu 15? Sobe para... não conseguiu? Permanece no mesmo degrau. Ou falhou, parou, faltou o hábito 2, 3 dias. Desce um degrau, volta para 5 minutos antes. Mas não para, né? Exato. E aí vai criando um jogo interno de priorizar a constância. Porque a ideia é, se você instalar esse hábito... Quer seja 5 minutos, quer seja 1 hora, você vai fazer todo dia. É muito melhor do que o fazer esporadicamente. Então a constância é muito mais importante do que a performance. E muda o pensamento quando você... Porque a gente fala que quando você muda o pensamento, isso vira um hábito. E esse hábito constantemente, né? Por isso que é o hábito. Ele vira um vício, do vício do corredor, o vício de todas as coisas. Mas esse clique muda se você faz todos os dias? Sim, sim. Em termos técnicos, a gente falaria do reforçador, né? A sensação de recompensa. Isso. O problema de bons hábitos é que a gente tem um reforçamento que seria atrasado. Porque a recompensa ela vem lá na frente. Isso. Então, o fazer aqui e agora parece que não está dando resultado. E a nossa pressa faz com que a gente abandone esses hábitos. E a gente vai para hábitos que dão recompensa aqui e agora. Mas a questão é, quando você começa a fazer esse hábito com uma certa constância, a gente tem uma questão que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro se adapta aos nossos hábitos, aos nossos comportamentos. As conexões neurais, elas vão mudando. Tanto é que se você muda de endereço e precisa fazer um novo caminho para ir para o trabalho, no começo dá um estranhamento, mas de repente entra no piloto automático. Isso é neuroplasticidade. Então, aquele hábito que é desconfortável, chato, desagradável, uma vez que ele entra na rotina, é daí que vem a expressão força do hábito. Sabe quando a gente faz uma coisa e fala força do hábito? Por quê? Entrou no automático. Ou seja, a própria atividade ela vai se tornando reforçadora em si mesma. A recompensa não é mais o alvo que eu quero atingir, mas eu preciso fazer isso aqui, senão parece que tem alguma coisa faltando no meu dia. Tem uma amiga nossa que fez um negócio assim, legal,
que ela colocou que ela tinha que fazer exercício físico todos os dias. Fazia chuva, sol, sábado, domingo, enfim. E ela colocou lá a tal do 1 de 365, 2 de 365, 107 de 365. Então, assim, no comecinho, você via que era um... E aí depois o que você falou da gamificação, ela falou, putz, não posso perder esse jogo, né? Já tô no 120 de 365, já consegui 1/3 do objetivo, né? E colocar isso do 1, não precisa ser 365 como ela, mas se colocar 1/7, 1/15, esse jogo que você tá falando, é isso que dá certo? Isso ajuda bastante, é o streak, né? Você fazer a contagem de quantos dias eu estou fazendo isso, né? Isso ajuda muito, porque você cria um pensamento do tipo, eu não quero deixar isso zerar, né? Exatamente. Ajuda bastante. Tem outras técnicas, né, que a gente usa. Eu vi uma vez um neurocientista falando sobre o quanto o nosso cérebro interpreta aquilo que é visual com um poder muito maior do que você ler ou ouvir alguma coisa, né? Então, ou pensar apenas. Então a sugestão dele era você criar um calendário, uma tabela com quadradinhos assim, e colocar num lugar visível, isso impresso mesmo, e você pintar de vermelho e verde, o dia que você fez e o dia que você não fez. Porque o cérebro vai interpretando essas cores de forma muito rápida. O vermelho dói. O dia que você tem que colocar o vermelho lá de faltei hoje, isso dói. Eu vi isso na sua rede social, na sua corrida, no vermelho dói. Isso funciona muito. Mas aí a gente dá pra juntar todas essas técnicas, né? A ideia de coloca um pequeno degrau, 5 minutos por dia. Por exemplo, atividade física. No final do ano passado, pro começo desse ano, eu mudei de esporte, né? O meu esporte sempre foi corrida, e aí eu fui fazer uma experiência de ir pra hipertrofia, pra musculação. Então a minha proposta era ficar os primeiros 90 dias do ano sem falhar no treino. Então, do dia 1º de janeiro até o final de março, sem falha nenhuma, 5 dias por semana. E eu fiz isso. Então, eu fui contando, né, os dias e metrificando isso. Mas esse funcionamento foi assim... Tá, eu preciso ir à academia. O que é o verde, né? Eu preciso ir pra academia e fazer um treino. Só que tem dia que a gente tá doente, tem dia que a gente tá cansado. E aí eu estabeleci o que seria o mínimo... O mínimo aceitável. Minimum. Pra poder pintar de verde lá a tabela pra sentir, não falhei. Pelo menos eu fui e tirei foto. Exato. Então assim, Já preciso passar na catraca, tirar a selfie e sair. Eu perguntei pra um amigo personal qual a ideia, né? O que eu preciso fazer pra dizer assim, hoje eu não tenho tempo de fazer, hoje não vai dar, hoje eu vou falhar no hábito. Então assim, cara, eu consigo 20 minutos, 10 minutos. O que seria, tipo assim, um exercício básico de superiores, um básico de inferiores, alguma coisa de cardio, pra eu falar assim, fiz, tá feito. Tá feito, tá e aí ele me passou esse mínimo, e aí eu fui montando. Então assim, nos dias em que eu falharia, eu optei por fazer o mínimo. Vai lá, faz o mínimo, vai embora, o hábito tá feito. Instalou o hábito. Chega um dia que isso vira natural. Rotina. Vira rotina. E assim, você começa a sentir falta se você não faz. Né? Então, a ideia de instalação de hábito vem disso. A ideia do micro hábito, um pequeno passo que seja fácil de encaixar na rotina. Você metrificar isso, contabilizar isso, ajuda bastante. A ideia de que se falhou um dia, não falhe 2. Né? Se você quer introduzir um hábito, às vezes a gente falha, não tem problema, mas o problema é o pensamento que a gente tem a respeito da falha. Já falhei mesmo, então, né? Já não fui hoje. Então assim, retoma. Acontece. Você sentiu que desviou da rota e aquela rota era importante pra você, pra levar você à vida que você valoriza, volta. Não se culpa, não se martiriza, volta e recomeça. E pra gente terminar, que a gente tá nos minutinhos finais aqui, Lucas, como que as gerações mais novas, né, precisam olhar a ansiedade, que nós da geração mais velha também a gente teve, né? De uma forma diferente e tal, mas a gente também teve. Como que essas gerações precisam entender as gerações nos seus anseios, né? O que o mais novo precisa entender que o mais velho cobra, e o mais velho precisa entender a ansiedade do mais novo. Eu acho que o processamento da ansiedade na mente, ele é o mesmo. O processo que a mente faz de detectar o perigo, transformar ele em catástrofe, tentar controlar a situação e depois ir para um mecanismo de luta ou fuga, né? Evitar ou fugir. Esse é o mesmo para diferentes idades. A questão é que talvez pessoas mais velhas já passaram por mais sofrimento, Sim, já passaram por mais dificuldades e aprenderam que se sobrevive.
Sim. a isso. Enquanto os mais novos têm um senso de urgência do tipo, se eu não sobreviver a isso, se eu não tirar essa nota na prova, se eu não for aprovado, se eu não me formar, ou se eu não conseguir um emprego, é o fim do mundo. Então, a catástrofe está muito maior, Sim. talvez pela falta de experiências negativas, a falta de frustrações. Sim, frustrações. Né? Então, teria aí uma troca interessante, que é tanto para os mais novos podem ensinar os mais velhos, no sentido de ouvir mais as emoções. Porque os mais velhos têm uma tendência do seguinte de, eu senti, eu não quero sentir, eu silencio esse sentimento, tomo um remédio, tomo alguma coisa, e a gente recorre a álcool, drogas e muitas outras coisas no sentido de silenciar os sentimentos. Os mais novos podem dizer, tá tudo bem sentir, tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste às vezes, tá tudo bem sentir ansioso às vezes. Enquanto os mais velhos podem ensinar os mais novos essa relação com o tempo, dizendo, olha, vai ficar tudo bem. Né? Você não precisa entrar na Forbes Under 30 lá, você não precisa não tá tudo bem, né? Você tem uma pessoa que vai fazer isso, enquanto milhares não vão fazer isso. E tá tudo bem. E mostrar que as coisas levam tempo para ser construídas. Exatamente. Né? E levam, às vezes, décadas. Exatamente. Né? Às vezes, mais de uma década. E a geração mais nova, talvez justamente pela falta de experiência, quer tudo para ontem, né? Porque a gente está acostumado com o tempo mecânico, né? O tempo da máquina, o tempo do aplicativo que eu clico, e entre eu clicar e o aplicativo responder, alguém, pelo amor de Deus, coloca uma tela com uma bolinha girando, porque senão eu fico muito ansioso, parece que travou. Verdade. Né? Então assim, a gente precisa inserir essa tela de espera para poder lidar com a nossa ansiedade, porque a gente quer tudo imediatamente. Só que a gente esquece que a gente não é máquina, né? A máquina falha. E se fosse comparar o ser humano com alguma coisa, não seria com um computador. O melhor seria com uma árvore. Porque nós somos seres biológicos. O nosso tempo é um tempo orgânico, não um tempo mecânico. O ser humano, você não aperta um botão e ele responde. As mudanças são mais mudanças orgânicas. Então pensa numa árvore até ela criar raiz, até ela produzir frutos. Isso demora, isso leva tempo. Então o processo de psicoterapia leva tempo. Então por que a gente às vezes foge da terapia e procura um fármaco, por exemplo? Porque o resultado vem agora. Eu tomo um remédio e ele vem rápido. E as pessoas se frustram ao descobrir que se tomar um antidepressivo leva alguns dias para ele começar a fazer efeito, né? Então, nossa, que frustração. Não vai fazer efeito hoje, agora. Não vou me sentir feliz agora. Pois porque a gente tá se comparando com máquina. Sim. Então, a gente não é máquina. E aí os mais velhos podem ensinar os mais novos nesse sentido. Dizendo, olha, espera. Dê tempo ao tempo. Persista nesses objetivos. Ou naquilo que você falhar, não desista imediatamente porque o resultado não apareceu aqui agora. Tenta um pouco mais. Talvez daqui 5 anos, talvez daqui 10 anos persistindo e trabalhando, você vai estar muito além do que estaria se desistisse agora. E é isso mesmo. Aí tá aí o Walt Disney, o Silvio Santos e todos esses que começaram a ter sucesso com 60 anos. Roberto Marinho com a TV Globo também. Então, assim... Eu também. Você também não. Eu não tô com 60 anos, vai demorar um pouco. Gente, olha, a gente tem que encerrar. Lucas, acho que a gente falaria 5 horas, porque é o tema mais buscado, né? Talvez a gente precise de um repeteco, porque foi muito bom. E eu tenho certeza que esse podcast vai, além de ajudar muita gente, vai explodir, porque é o que se consome hoje, as pessoas querendo coisas para se ajudar, né? E a gente também tá aqui pra isso. Então, dá um tchau pra galera. Eric, também você dá um tchau depois. Tchau, obrigado. Valeu, tchau. Brincadeira. E deixa o seu Instagram pra quem tiver e precisar tirar dúvidas com o Lucas. Beleza. Né? Meu Instagram é @o_lucas_ribeiro. Lucas com K, né? Nossa, você podia ter feito um Instagram mais fácil, né? O Lucas com K Ribeiro. O Lucas Ribeiro, só que ao invés do C é o K, porque isso aí é uma arte do meu pai, né? Ah, entendi. Registrou com K mesmo. O pessoal pensa que é nome artístico, mas não, o artista é meu pai mesmo que registrou. A gente coloca aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, nos comentários, qual é o Instagram que é mais fácil. Mas, e quem precisa de terapia, fale com você. Isso aí, Estou à disposição. Muito bem. Valeu. Eric, dá um tchau pra galera. Muito obrigado pela audiência e fiquem espertos porque na semana que vem tem novo podcast. É isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha esse podcast com quem está precisando de ajuda, quem precisa sair da ansiedade, da depressão, do medo, de não ter essa mente treinada que é o mental fitness. Então, a gente
pode treinar a mente para o sucesso. Quando a gente fala de sucesso, não é só sucesso de dinheiro, é sucesso também para sua vida, né? Então, acompanha a gente em todos os episódios do Na Facu e segue a gente no YouTube. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.